Então, toda reunião espírita, né, começa sempre com uma prece, e essa prece nos traz muita alegria, né, de estarmos aqui numa jornada de aprendizagem, né, com os companheiros que vão estar comigo e com Paulo Lodge nessa jornada, né? E sob a tutela dos abnegados trabalhadores do Centro Espírita Ceareiros do Cristo, muitos deles nos ajudando, são trabalhadores já desencarnados, mas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles, né? Porque eu já estou há 41 anos no Ceareiros do Cristo, e então eu tive essa grande oportunidade de trabalhar com alguns que hoje estão nos tutelando lá nesse guarda-chuva imenso que os Ceareiros do Cristo estende sobre todos nós, né? E para quem não conhece, quem não me conhece assim mais perto, eu estou, né, no momento, me chamando de Tarsila, porque eu já devo ter tido inúmeros nomes, já fiz, devo ter feito bastante bobagem por aí, né? E agora estou tentando me redimir, né? Eu não sou psicóloga, eu sou apenas, junto com a Helena Márcia e com o Toninho, a organizadora deste curso, tá? Eu hoje eu vou falar mais, né? E vou dar as diretrizes de como é que vai funcionar nesse horário que estaremos juntos. A gente abre às 16h15 e inicia com a prece às 16h30 e deveremos terminar por volta de 5h30, no máximo chegando a 5h45, tá? Nós teremos reuniões sempre aos sábados, né? Sempre será o mesmo link, esse link que vocês entraram hoje, tá? E exceto nos feriados, sábados que tiverem feriados, que vai ser o caso de setembro, que nós temos 7 de setembro, que vai ser outubro, que nós vamos ter 2 de outubro, que nós vamos ter também novembro, que não vai ser feriado, é dia 16, mas está exprimido entre o dia 15, que é sexta-feira, e o domingo, então nós também não teremos esses dias, tá? Mas os outros dias nós estaremos sempre juntos. O Paulo, que daqui a pouquinho vai dar um alô para vocês, ele fará as 9 aulas, que são o conteúdo mesmo do curso. Eu complemento com abertura hoje e com os dias 9, 23 e 30, dia 26/10, 9, 23 e 30 de novembro. Tá? E antes de passar para o Paulo, eu gostaria de agradecer as pessoas que muito me ajudaram. A Helena Márcia foi um esteio, tá? O Toninho também está me ajudando muito. A Margarete, lá do pai, ela tem me dado um suporte muito bom, porque ela trabalha no Senac e ela dá aulas virtuais. Então, ela me ajudou muito, tá? O André do pai também não está presente aqui, que está fazendo uma viagem. Ele fez aquela arte da programação e do cartaz de divulgação também, tá? E ao Luiz Lodge, que também não está aqui, do Rita de Cássia, que divulgou muito, né? E a todos que estão aqui e que estamos juntos, como eu já falei anteriormente. Então, eu vou chamar o Paulo e dizer que vocês vão gostar muito desse jovem, que é bonito por fora e por dentro. Paulo, ele é o meu psicoterapeuta, tá? Eu atravesso há 6 anos de uma doença neurológica, e a neurologista, que por acaso, mas nada é por acaso, né? É minha filha, ela me recomendou ultimamente que eu fizesse uma psicoterapia para poder me equilibrar mais nessa doença que eu estou ainda em trânsito, tá? Então, eu gostaria que o Paulo se apresentasse, abrisse a câmera e abrisse o microfone também para dar um alô para a gente. Paulo Lodge, com a palavra.
Oi, Tarsila, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria muito de agradecer aqui o convite da Tarsila para conduzir, junto com ela, esse curso, esse nosso estudo, né, de autodescoberta, autodescobrimento, e considero muito importante para todos nós, e nós vamos descobrir aí por quê, né? Porque a mentora Joana de Ângeles, ela se propôs a escrever uma série psicológica e a preparar uma equipe espiritual, tanto de desencarnados como de encarnados, para que essas questões possam ser estudadas, possam ser vistas por nós, espíritas que estamos em contínuo progresso, contínuo avanço, sempre entendendo a máxima de Kardec, que a doutrina ela sempre progride. Então, sempre conceitos novos são incorporados à doutrina, e se estiverem ali de acordo com a lógica, com a razão, com a ciência, com a moral cristã, nós abraçamos. Então, esse é o papel da série psicológica. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é, para quem não me conhece, né, Tarsila? Meu nome é Paulo Lodge. Para quem me conhece, também é Paulo Lodge, tá? Eu sou natural do Rio Grande do Sul e atualmente moro em Bauru. Já morei fora do país há algum tempo. A Bauru fica no estado de São Paulo, interior de São Paulo. Aqui nós temos um movimento espírita muito forte. Algumas pessoas devem conhecer o Richard Simonetti, que é um grande escritor espírita. Então, existe um centro espírita de referência muito bom aqui em Bauru, que chama SEAC, mas eu estou vinculado a outro centro que fica na mesma rua. Não é concorrência, tá? É só coincidência. Ficamos na mesma rua. É o Centro Espírita Vicente de Paulo, né? E é um centro muito voltado para as atividades de estudo, então participo ainda, eventualmente, de palestras, sou palestrante, monitor de estudos, de grupos mediúnicos por muito tempo, por mais de 15 anos. Ah, não posso falar a minha idade, senão a gente entrega aqui o tempo que a gente está na doutrina espírita, né? E, como a Tarsila falou, eu estudo a série psicológica da Joana de Ângeles há mais de 10 anos, talvez mais de 15 anos, e em determinado momento eu gostei tanto da série psicológica da Joana de Ângeles que resolvi me aprofundar e resolvi, então, me graduar em terapia quântica. Então, fui lá, me graduei em terapia quântica, estudei, fiz as coisas, mas ainda não estava satisfeito. Então, eu fui lá, estudando a Joana e percebendo que tinha muito ali o Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, também fui e fiz ali não uma graduação, mas uma especialização, uma pós-graduação bastante interessante, né, nessa área de psicologia analítica junguiana, e desde então venho aí me aperfeiçoando cada vez mais em cursos, enfim, tudo aquilo que é voltado para essa área. E ministro o curso da série psicológica Joana de Ângeles para o pessoal de San Diego, na Califórnia, o Allan Kardec Fellowship Society, o centro ao qual eu fiquei vinculado quando estava nos Estados Unidos e que tenho grande carinho e consideração por todos lá, fiz muitos amigos. Nós mantemos esse vínculo virtual, espero manter com vocês também, né, ao longo do tempo aí, para estudos, conversas, palestras. Então, toda segunda-feira, nós estamos lá estudando também a série psicológica Joana de Ângeles, mas o nosso horário ele não é muito bom, né? Então, aqui no Brasil, é às 10 da noite, e quando muda o horário de verão, ele vai para 10h30. Então, para nós no Brasil é um pouco tarde, mas eu sempre comento que quem entra nesse horário ganha mais bônus hora. Então, nós vamos acumulando mais bônus hora. E lá para o pessoal da Califórnia, fica ali em torno de 6 da tarde, 6h30. E, bom, o que mais, Tarsila, que eu posso dizer? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, e, na medida do possível, vamos estudar aqui todos esses conceitos, que não são muito fáceis, mas vou tentar dar o meu melhor aqui para vocês, para simplificar o estudo, o aprendizado, mas principalmente de entender por que nós estamos estudando essas questões, para que nós não fiquemos muito espiritados, né? O que é o espiritado? O espiritado é o espírita que ele vai no flow, ele vai no fluxo, está todo mundo estudando isso aqui, eu vou estudar também. Mas às vezes não percebe o benefício
que aquele estudo deve refletir na sua vida. Então, espero que no final do curso aqui vocês tenham mais dúvidas do que certezas, vocês percam o sono aí com algumas questões, para que continue estudando, e principalmente voltando-se para dentro, né? Bom, Tarsila, é isso. Se você deixar, eu fico falando a tarde toda, passo a palavra para você, qualquer coisa, você pode me perguntar, eu estou por aqui. Tá bom, obrigado. E se você quiser sair por algum compromisso, fique à vontade. Bom, eu vou contar para vocês como é que eu descobri o Paulo. A minha sobrinha mora em San Diego, na Califórnia, e frequenta o centro, né, que o Paulo também frequenta. Ela está lá há mais tempo, ela ficou lá, tá lá há mais de 20 anos, então ela se encontrou com o Paulo e ela elogiava muito o Paulo. Olha, tem um psicoterapeuta ótimo. Falei, eu durmo cedo, eu tomo meus remedinhos para os meus problemas neurológicos, eu durmo cedo, eu vou entrar num negócio às 10 horas da noite, não posso. E aí, quando a minha filha disse que eu precisava de um apoio, eu procurei o Paulo, tá? Eu estou com 2 psicólogos, olha só. Porque ela colocou no sistema da Unimed, então eu tenho um psicólogo da Unimed e tenho o Paulo. O psicólogo da Unimed, ele é super formal. E o Paulo faz parte, assim, praticamente da minha família já. Já incorporei o Paulo, né? A gente brinca, a gente ri, a gente manda um WhatsApp daqueles mais engraçadinhos, se ofender nunca ninguém, né? E a gente está tendo uma jornada muito boa. Eu estou usando bastante o nome da jornada, porque a jornada, ela não é você sair de um lugar e ir para o outro, ela é um processo. E nessa proposta que nós estamos fazendo, que é como compreender a série psicológica de Joana de Ângeles, tá? Vai ser um processo, gente. Nós não vamos ler neste curso os livros da Joana de Ângeles. Nós vamos entender a ligação entre Jung e a Joana, os termos que o Jung usou e que a Joana usa na doutrina espírita. E o Divaldo já nos contou, em várias palestras que ele deu, que a Joana foi quem treinou o Jung no mundo espiritual para ele reencarnar e trazer isso. Tá? Tanto o Jung quanto o Freud, que veio primeiro que ele, eles foram treinados no mundo espiritual, porque nada acontece por acaso. A gente não está aqui por acaso, a gente não reuniu esse grupo por acaso. Então, eles foram treinados lá. E aí a gente vai ver algumas particularidades disso aí, e eu vou, então, usar a arte que a Margarete do pai, ela fez, eu fiz o PowerPoint, e ela arrumou para mim, para ficar numa forma muito mais inteligível, muito mais bonita. Então, estou com o PowerPoint aqui meu aberto, eu vou abrir em apresentação dos slides e eu vou começar, então, deixa eu fazer umas manobras aqui, peraí, para poder colocar, para todo mundo poder ver e a gente seguir. Eu não vou ler slide, não, eu vou falar algumas coisas que estão contidas no slide, tá bom? Tá? Para isso. Agora foi. Então, tá. Agora deu. Então, Isso, agora sim. Você comanda daí, Margarete? Tá. Você só vai me falar para eu mudar. Tá, pode mudar esse aqui. Tá? Então, nós passamos então pelo Agostinho, tá? Tá bom? Depois vamos para mais um, tá? E aí, a gente entrou no livro Autodescobrimento, na introdução, que é uma coisa muito importante que a Joana nos diz. A necessidade do autodescobrimento, que é a autodescoberta, é inadiável, gente. Ela já está colocando isso desde 1989. Então, imagina, são 11 anos até o novo século, né? Com mais 24, são 36 anos que ela já está colocando isso para a gente, tá? E aí ela coloca aqui que
a experiência desse autodescobrimento vai nos mostrar os nossos limites, tá? Até onde eu posso ir, as minhas dependências, né? A gente é cheio de dependências, né? As minhas aspirações, as verdadeiras e as falsas. E aí já começa a primeira palavrinha, quer dizer, os embustes, as falsidades do ego, né? E as nossas ilusões. Então, Joana já coloca nesse livro essas frases. E eu vou me basear em várias frases do André Luiz, do Emmanuel, do Chico, sobre por que nós temos que fazer esse autodescobrimento. Tá? O próximo, por favor, Margarete. Bom, então, agora, eu primeiro fui para o Google. Falei, gente, o Google deve ter umas informações. E coloquei lá. O que é o autoconhecimento na visão do Espiritismo? Aí, olha só a frase que eu achei, assim, ipsis literis lá no Google. É uma finalidade da reencarnação. Quer dizer, ele já está usando os termos espíritas, né? É reencarnação. E, normalmente, em outros lugares, a gente não usa, né? Então, ele diz que essa autodescoberta é uma finalidade desse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos encarnados, né? E aí, tem uma outra frase que eu também peguei, copiei direitinho, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Seja você o iniciante da doutrina ou alguém que já se aprofundou, a mensagem é clara. É sempre mais fácil examinar as consciências alheias e opinar sobre as questões que não nos dizem respeito. Então, a gente se perde nessa finalidade. A gente começa a olhar para o outro e começa a se meter na vida do outro, entendeu? A gente não olha para a gente. A gente, apesar de ser uma finalidade da nossa encarnação, nós ainda estamos olhando o outro, né? E não olhando para a gente, tá? A gente olha para o espelho só para pentear o cabelo, para ver se está bonitinho, com uma roupa arrumadinha, para poder sair, mas não olha com uma profundidade maior. Próximo, Margarete, por favor. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, também do Google, é o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, tá? Eu tenho que olhar para mim, né? E é uma investigação, a gente passa a ser uma pessoa investigativa, né? Quais são as características mais marcantes minhas, né? Eu sou mandona, eu sou calminha, eu sou agressiva. O que eu gosto? Né? Quais são os meus gostos? Né? Eu gosto de arte, eu gosto de música, eu gosto de uma exposição de quadros. Né? Quais são as minhas inclinações maiores? Né? Quais são os meus padrões de comportamento? Como é que eu me comporto no dia a dia? Né? E aí eu tenho que olhar, porque às vezes a gente pensa que a gente é um anjo de candura, e a gente, quando se vê numa situação difícil, a gente sai por aí batendo, dizendo que não deve, né? E quais são os sentimentos que eu vivencio, né? Eu tenho que olhar também quais são as emoções que eu vivencio. Então, dentro das emoções, eu estou nos estudos aí com os psicólogos, eu estou aprendendo para caramba. As emoções. Então, tem umas emoções básicas, né? Eu tenho medo, eu tenho raiva, né? Quando alguém faz alguma coisa contra os meus princípios, eu fico com raiva, né? Mesmo que meus princípios estejam errados, eu tenho raiva, né? O cara pode estar até certo, mas eu fico com raiva. Eu tenho medo, por exemplo, no meu caso, eu tenho medo de barata. Até hoje eu tenho medo de barata, principalmente das voadoras. Tá? A gente tem tristeza, a gente tem alegria. Eu estou ouvindo que lá na sala está tendo um jogo de futebol, provavelmente da Olimpíada, então deve estar todo mundo lá alegre se o Brasil está ganhando ou triste se o Brasil está perdendo, né? Eu tenho uma emoção de surpresa também. O que aconteceu? Né? Eu tenho demonstrações de felicidade também, né? Felicidade não só externada, mas uma felicidade íntima também. Então, essas são as emoções que a gente normalmente vivencia. Mas todas essas emoções, elas são uma reação que eu tenho naquele momento. Né? Se estou com uma emoção de raiva, eu tenho uma vontade de chegar lá e dar um
um som naquela pessoa de dizer uma palavra mais forte para ela, né? Então, uma reação, é uma reação que até o corpo se envolve, né, com essa reação. Já o sentimento é mais uma coisa, é mais um processo, não é uma reação, é um processo que eu venho vivendo nessas encarnações todas, né? Então, eu vejo uma pessoa que eu nunca encontrei, eu encontro, e eu tenho simpatia por aquela pessoa, né? Eu vejo um mendigo na rua e eu posso ter uma empatia por ele. Então, é um processo que eu já estou começando a realizar, né? E eu sou mais calma também, um sentimento mais de calma, de plenitude, ou pode ser um sentimento de tédio também, tá? Pode ser, principalmente, é o que a gente tem que buscar, que é o sentimento do amor, né? Então, vamos para o próximo, né? Então, eu tenho que fazer essa investigação. E qual o objetivo desse nosso curso? Agora nós estamos passando para o curso Autodescoberta, né? É o autodescobrimento com base no Jung e na Joana, para nós nos livrarmos para esse atavismo religioso. Joana gosta muito dessa palavra, atavismo, né? E, às vezes, a gente tem até uma noção errônea do que é atavismo. Se a gente for para o dicionário, a gente vai ver que atavismo é uma herança, pode ser biológica, né? E que pode ser também uma herança social, pode ser uma herança psicológica, uma herança intelectual, de todos os conhecimentos que eu já tive nessa encarnação, ou de que já vem de outras também. Então, é sempre uma herança. Então, quando nós formos nos descobrir, eu não consigo tirar esse barulho do meu computador, tá, gente? Já tentei para caramba, não é do WhatsApp, não é do Meet, mas eu não consigo tirar. De vez em quando vocês vão ouvir. Então, nós temos esses atavismos religiosos, né? Quais são? Céu e inferno, né? A história lá da Gênesis, né? A Eva que fez o Adão comer a maçã, por isso as mulheres são malditas, né? Então, a gente tem essas coisas que a gente herdou das religiões pelas quais nós já passamos, né? E aí, nós temos que olhar muito, e esse é o nosso foco, é o nosso foco espírita, que o Espiritismo fala que o homem de bem é aquele que tem uma meta para chegar em algum lugar, né? Então, nós temos que nos tornar pessoas de bem, seja homem, mulher, seja transexual, seja o que for, nós temos que ser do bem. Não importa qual gênero, qual sexo que a gente pertença, não importa nada disso, né? E essa visão psicológica é mais para a gente entender como é que a gente deve fazer esse processo. Por isso que eu falei tanto em jornada no início, né? Como é que nós vamos chegar a ser aquela pessoa de bem, né? Então, e que isso a gente talvez não consiga nessa encarnação, que a gente vai ter que levar umas 20, 50 encarnações, sei lá, depende do que a gente estiver fazendo conosco mesmo, né? O próximo, Margarete. Aqui nós temos um desenho, né? Que não é uma fotografia da Joana de Ângeles, iluminada, e pode continuar com o próximo, tá? E aqui vamos falar da Joana, tá? E a gente já sabe que a Joana e o Emmanuel, eles são responsáveis por nós que estamos encarnados aqui no Brasil, tá? Então, Joana, ela se apresenta como um espírito amigo. Ela não se identifica no Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos fala de paciência, no capítulo 9, item 7, no capítulo 18, item 13 a 15, ela diz que dar-se-á aquele que tem, tá? É o título do capítulo. E ela se identifica sempre como espírito amigo, ela não diz o nome dela, né? E ela foi Joana de Cusa. Por que ela tem esse de Cusa? Porque o marido dela, ele se chamava Cusa, e ele era o primeiro auxiliar lá do Herodes. E, como ele estava ligado ao Herodes, ele era tão ruinzinho quanto o Herodes, né? Se a gente for buscar a história lá do Herodes, o Herodes, ele foi rei de Israel,
mas ele não era assim, não foi porque o pai dele era rei. Ele se casou com a filha de um rei. E ele, então, ganhou o título de rei de Israel. Né? E aí ele tinha que manter aquele lugar dele, como todos nós faríamos, né, gente? Porque a gente também não é santo, né? A todo custo. E para isso ele usava da violência, que era mais comum naquela época do que hoje, aqui nós vivenciamos hoje. Né? Então, essa Joana, ela chegou a conhecer Jesus, né? Ela foi lá se queixar do Cusa, né? Falou, olha, eu não sei. Ele falou, aguenta, minha filha, é seu momento, né? Você vai ajudá-lo com seu exemplo, etc, etc. E não é para que quem está num casamento, né, tóxico fique num casamento tóxico, mas Jesus sabia qual era o processo que a Joana tinha que viver, né? E ela depois foi queimada porque ela se declarou cristã, né? E depois, já em 1200, nos anos 1200, qualquer coisa, ela foi Clara de Assis, né? Aí ela já mudou o nome dela, já não era mais Joana, mas depois ela teve outras encarnações, mas as mais importantes que a gente sabe foram a Joana Inês de la Cruz, no México, e a Joana Angélica de Jesus, aqui no Brasil, como mártir da nossa independência. Né? Ela se postou na frente do convento lá para defender as freiras para elas saírem lá para o fundo, porque os portugueses que estavam contra a nossa independência, eles pegassem as freiras. Né? E aí ela foi morta por esses portugueses. Tá, o próximo. Depois eu vou falar um pouco do Emmanuel, quando aparecer a figura do Emmanuel, tá? Porque os dois juntos são os responsáveis pela gente. Eles estão empurrando a gente para frente, estão tentando empurrar com as mensagens que eles enviaram para a gente. Próximo, por favor. Aqui estão os livros da Joana, e a gente vai ver no número 6 o autodescobrimento, porque antes ela publicou em 1989 o Jesus e a Atualidade, o Homem Integral, Plenitude, são livros maravilhosos, tá, gente? Vou contar uma história para vocês. Quando, nos anos mais ou menos 1900, início dos anos 1900, eu trabalhava na federação, já na parte, no núcleo experimental que a federação tinha, que era um centro espírita, tá? Funcionando. E aí, uma das nossas companheiras, lá que fazia o atendimento fraterno, ela falou, olha, a gente tem que ler a série psicológica da Joana de Ângeles. E aí, como todo bom espírita que adora comprar livro, né? Eu fui lá na livraria, comprei o primeiro, o segundo, isso já devia ser 1993 ou 94, por aí. Aí eu comprei já os livros. E aí comecei a ler Jesus e a Atualidade. Achei difícil pra caramba, porque ler Joana sem ter uma base, sem ter o beabá, mais difícil ainda do que tendo o beabá. Porque a Joana ela é um espírito tão superior que ela transmite conhecimentos dela tão muito acima do nosso nível. Tá? E aí eu fui juntando meus livros lá da série psicológica, e um dia eu dei todos os meus livros. Estava fundando um centro em Caldas Novas, aqui em Goiás, falei, leva tudo para lá. Entendeu? E eu dei meus livros todos. Então, eu não tenho mais, hoje eu tenho todos eles na internet, né? Que eles estão disponibilizados também na internet, e eu tenho os livros pela internet. O próximo, por favor. Tá? Aí, agora a gente vai ver quem é Jung, né? Jung, ele é de 1865 a 1961. Então, muitos de nós, como eu, que já sou bem idosa, né? Eu tenho 79 anos, ano que vem, em janeiro, eu estou completando meus 80, tá? Então, eu vivi na mesma época do Jung, tá? Eu nasci em 1945. Então, vocês vejam, ele é bem atual. E ele, o que nós sabemos dele através da Joana? Ele é um missionário do mundo espiritual, ele veio trazer a contribuição para o nosso progresso. Tá? Ele era religioso, o pai dele era reverendo, então ele veio da igreja protestante, como antigamente se chamava, né? Hoje são os evangélicos, e a família dele era cheia de pessoas que tinham mediunidade. E ele estudou a mediunidade de uma prima, mas ele, para ele mesmo, ele tinha vários insights mediúnicos,
mas ele não aceitava a mediunidade para ele. Ele dizia que ele tinha duas personalidades, uma para o lado de fora e uma para o lado de dentro. E o que é isso, gente? Quando a gente está numa mesa mediúnica, e eu sei que praticamente todos que estão por aqui já tiveram em mesa mediúnica, eu tive um breve período. E aí me avisaram lá que meu caminho não era ficar na mesa mediúnica, que era para eu ir para a parte de estudos. A Eliane levantou a mão. Eliane, eu vou pedir que você coloque no chat a sua pergunta, porque para não perder o ritmo, e depois, se o tempo dando, eu respondo, tá bom? Obrigada. Tá? Então, ele foi assim, ele não aceitou. Próximo, Margarete. Por isso, a Joana vai puxar a orelha dele, tá? O próximo. Antes do próximo, de falar nisso, ele conheceu o Freud, foi amiguinho do Freud, mas depois eles se distanciaram, lá por motivos lá de orgulho pessoais dos dois lados, né? E ele escreveu esse livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele fala muito sobre ele mesmo e sobre essa relação com Freud. O próximo. Jung se preparou, ele foi preparado pela Joana para trazer isso para a gente. Mas acontece que ele não deu conta do recado total. Mas ele trouxe um grande caminho para a Joana vir depois, 1989, quer dizer, ele faleceu em 1961, ela veio depois para puxar para a doutrina espírita a mesma linguagem. Tá? O próximo, por favor. Então, ele não faz essa relação com doutrina espírita. Tá? Ele provavelmente viveu na mesma época que Kardec, né, poucos anos, porque Kardec foi embora em 1869, e ele nasceu, ele era criança ainda, mas ele não fez a relação com Kardec. E Joana, que tinha preparado ele e o Freud para virem iniciar essa nova jornada para nós, ela puxa a orelha, segundo de volta, quando ele volta para o mundo espiritual. Próximo, por favor. E aí, nós vamos ver uma frase do Chico que é muito importante. Doutrina espírita não é só para ler livro espírita, não, nem é para ir para a mesa mediúnica para saber da vida dos desencarnados. Então, depois chega lá fora cumprimentando, nossa, coitado daquele desencarnado, ele ainda está obsediando a fulana, a cicrana, né? Não é nada para isso, né? É para a nossa renovação. Essas mensagens todas que vêm são para que a gente modifique um pouquinho do modo de vida que a gente tem levado, né? E aí, a gente tem que ir para dentro. Por quê? Paulo de Tarso foi para o deserto. Ele viu Jesus, ele ficou cego, né? Ele foi lá conversar com Pedro, e o Pedro falou para ele, olha, maneira, porque você ainda está com muitos resquícios de violência. Então, vai lá para o deserto, se acalma, vamos falar para a sua cidade. Não falou para ele o que ia acontecer na cidade dele, lá em Tarso, não, que ele ia levar umas bordoadas do pai, né? Que está no livro Paulo Estevão, mas aí ele acabou se acalmando, foi tecer lá e foi fazer tear, aquelas coisas que ele tinha aprendido também. E aí o Paulo Lodge, depois aqui, vai falar muito que a gente tem que fazer esses trabalhos manuais para a gente se acalmar. Tá? E o Jorge Larraia, ele tem um livro, o último livro dele, que se chama Parábolas do Amor. Tá? Eu comprei esse livro, que foi lançado no Congresso Espírita desse ano, e ele fala sobre as diversas fases do espiritismo no Brasil. Quando o espiritismo chegou ao Brasil, ele chegou com a intelectualidade toda trazida da França, né? Aquela parte mais intelectualizada. Tá? E aí, como tinha lá escrito, fora da caridade não há salvação, todo mundo resolveu ir para fora. Né? Vamos construir hospitais. Aqui em Goiânia nós temos 2 hospitais espíritas. Vamos construir escolas. Tivemos umas escolas, já fecharam algumas. Hoje a gente tem o ginásio Emmanuel, que é top de linha aqui em Goiânia. Nós temos creches, né? O grupo do Ser Luz, que foi um grupo que saiu da federação e construiu um centro espírita, que se chama Centro Espírita Raio de Luz, eu acho que eles têm um CEMEI, tá? É maravilhoso lá.
tá? É uma construção muito bonita. A Magali, ela até mora no meu prédio, mora no andar abaixo do meu, ela é que toca esse CMEI lá Não ela, porque é conveniado com a prefeitura, né? Mas ela ajuda pra caramba lá, tá? O marido dela foi um baluarte da doutrina espírita também, seu Faisal, tá? Depois, mais ou menos em 1975, segundo o Elahá faz um histórico sobre isso. Começou a evangelização infantil. A Igreja Católica já evangelizava as crianças, eu fui uma evangelizada na Igreja Católica, eu fui angênia de Nossa Senhora, uma igreja que depois eu vou falar dela quando eu mostrar aqui o Emmanuel, eu fui evangelizada na Igreja Católica, e foi muito bom, tá? Era na época ainda que tinha missa, que o padre não ficava virado para frente, ele ficava de costa para o público, mas foi muito bom ser evangelizada na Igreja Católica. Em 1983, nós começamos o Oeste, tá? E, a partir dos anos 90, com a série psicológica da Joana, nós começamos a ter essa noção que nós temos que redimensionar nosso olhar. Nós temos que vir para dentro de nós, tá? Porque nós somos as pessoas que precisamos cuidar de nós, tá? Não é só espírito cuidando de nós, não. Nós temos essa obrigação de cuidar da gente mesmo. Próximo, Margarete. Então, agora vamos para as frases. O espírita que não se preocupa com renovação íntima, quer dizer, a parte de dentro, ainda não compreendeu a essência do espiritismo. Quem falou isso? Chico. Tá? Ele bateu o martelo, olha para dentro, meus filhos. E olha para dentro, olha para você, o que você está fazendo com você mesmo. Pronto, o próximo. Tá? E aí vem uma outra frase, né, no livro Palavras de Luz. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a cristianização do lar. E cristianizando o lar, quer dizer, evangelizando os nossos filhos, nós vamos evangelizar também a coletividade para a gente chegar no mundo em regeneração. Não um mundo regionalizado, mas a Joselita Teles, que é da irradiação, ela colocou alguma coisa no chat, tá? Depois a gente lê essa frase que ela colocou. A irradiação também tem algumas escolas também. Agora vamos continuar para o próximo, Margarete, por favor. Chico também nos diz assim: sei que devo ser e ainda não sou. Eu também já caiu a ficha para mim, eu devo ser e ainda não sou. Mas tendo, graças a Deus, por estar trabalhando, embora lentamente. Olha, o Chico estava lento e nós, hein? E lentamente por dentro de mim próximo, para um dia chegar a ser o que devo ser. Tá? Se o Chico era lento, imagina eu, né? Imaginamos nós, né? E outra frase também que eu achei muito boa: quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta da alma. Se eu sou orgulhosa e não cuido de ver que eu sou orgulhosa, cair a ficha que eu sou orgulhosa, o orgulho vai crescendo dentro de mim. Né? Próximo, por favor. Aí vem a frase que todos conhecem, né? Eu não posso voltar para trás para fazer um novo começo, mas eu posso tentar fazer um novo fim para mim, né? Tá? Vamos embora para o próximo. Chico de boné, que ele escondia a calvície dele, né? Vamos embora, Margarete? Agora chegou a hora do Emmanuel. Olha só que uma frase que o Emmanuel nos traz. Procure bem-estar, sem fugir ao estar bem. Tá? Então, eu não posso... eu tenho que sempre estar bem comigo mesma. Tá? Eu tenho que estar bem comigo, na intimidade da minha consciência. Se eu disse uma palavra mais rude do Cleidmar, eu tenho que chegar lá e falar, aí eu falo, poxa, por que eu fui falar aquilo para o Cleidmar? Aí eu tenho que chegar para o Cleidmar e dizer, olha, Cleidmar, estava num mau momento, entendeu?
eu queria ser o que uma coisa melhor, mas ainda não sou, eu estou andando devagarzinho, tá? Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E aí eu vou contar para vocês o que eu sei do Emmanuel, baseado na minha vivência na Igreja Católica. Eu nasci dentro de um edifício militar. Tá? Meu pai era militar e eu nasci naquela época, em 1945, a gente nascia dentro de casa, eu nasci na Superintendência Geral do Exército, que é, naquela época, o Rio de Janeiro, né, que era o Distrito Federal. E a minha mãe era muito católica. E o meu pai, ele precisava sair do exército já, porque ele já tinha atendido lá o tempo dele, e ele, então, comprou uma casa num bairro perto de onde ele já tinha arranjado um trabalho para quando saísse do exército, ele ia trabalhar. Eu não me lembro bem se era SESC ou SENAC, estava montando lá a parte lá de superintendência ou do SESC ou do SESI, eu não me lembro bem o que era. Quando eu fui morar nessa casa, eu era muito pequena. E a minha mãe, muito católica, a igreja, que era a paróquia, era Nossa Senhora de Bom Sucesso. Hoje, se vocês entrarem no Google e procurarem a igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso, ela é a igreja mais bonita do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nunca, quando adolescente, criança e adolescente, eu não morei na Zona Sul. Todo mundo acha que todo carioca mora perto da praia, na Zona Sul. Eu morava no subúrbio. Tá? E aí, eu tinha uma madrinha de Cristo. Eu já devia ter uns 6, 7 anos. Eu fui anjinha de Nossa Senhora na Igreja Nossa Senhora de Monserrat. E aí, essa madrinha de Crisma, ela era irmã do padre, que era da paróquia de Ramos, que era depois de Bom Sucesso, vinha Ramos, na estrada da Leopoldina, tá? Passava o trem da Leopoldina. E aí, deve passar hoje o metrô, não sei o que passa lá não, porque há muito tempo que eu não vou lá. Aí, ela ia lá dentro conversar com o padre, que era da igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso. E me carregava pela mãozinha e eu ia lá para a sacristia. E lá tinha uns quadros bem grandes, assim, umas pinturas a óleo dos padres lá, que tinham fundado a igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso. Para mim, aquilo não dizia nada, entendeu? Eu olhava aquelas figuras, achava aqueles padres meio estranhos, mas tudo bem, eu era muito criança. Bom, cresci, mudei casei, mudei, né? O endereço eu deixei, e batizei meus filhos na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso, já voltei à igreja de Bom Sucesso para batizar meus filhos, e lendo, tinha uns 10 anos, 15 anos atrás, os livros sobre as vidas de Emmanuel, eu descobri uma coisa muito interessante. Emmanuel, ele se chamou, na última encarnação que ele teve no Brasil, ele se chamou Padre Amaro. Ele nasceu no Pará e veio para ser padre no Rio de Janeiro, tá? Capital federal. Tá? E ele foi fundar essa igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Gente, aí, quando foi setembro do ano passado, eu estava no Rio, e eu resolvi, dessa vez, eu falei, agora eu vou lá na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Como o Bom Sucesso está muito perto do Complexo Alemão, todo mundo tem medo de ir lá. Né? Quem já mudou de lá tem medo de ir lá. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou. E o meu marido falou assim, não, vamos sim, você está com vontade de ir, nós vamos. E aí eu fui lá e tentei ir lá na sacristia para ver se eu via o quadro do Emmanuel, né? Porque eu falei, se ele é fundador, devia ser um daqueles quadros que eu vi lá em 1950, 50 e poucos, né? E aí não tinha, porque a igreja está em obras, estão pintando a igreja está até muito bonitinha por dentro, ainda está faltando umas coisas por fora. E aí me deram o telefone de um rapaz que sabia a história toda da igreja Nossa Senhora da Bom Sucesso. Aí eu perguntei para ele, liguei para esse rapaz, e perguntei para ele, vem cá, você sabe notícia desse padre Amaro, tal, que eu acho que foi um dos fundadores da igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso? Não, esse padre Amaro, ele se apaixonou pela secretária lá da igreja e largou a batina. Aí eu ri, menina, ainda bem que era pelo telefone, eu ri e pensei que era comigo. Emmanuel, você foi muito honesto, né? Porque normalmente os padres, né, eles ficavam com a secretária da igreja, tinham filhos com ela, etc, etc. Né?
E aí eu queria contar para vocês essa história desse que é responsável por nós que estamos encarnados aqui no Brasil, né? Então, ele foi padre, também fez toda a iniciação dele como padre Manuel da Nóbrega, deve ter tido outras vivências também como padre, e a última encarnação dele aqui foi como padre Amaro, e ele resolveu largar a batina porque ele foi muito... ele foi para dentro dele, por isso que eu trouxe essa história do Emmanuel, ele foi para dentro dele, ele soube olhar para dentro dele. O próximo, Margarete, por favor, porque já são 17h30, eu estou falando demais. Nós temos a frase do André Luiz, que fala que a renovação autêntica tem que começar em nós mesmos, tá? E a palavra é a porta de entrada para as suas realizações. Então, nós temos que conversar até com a gente mesmo e dizer, olha, eu estou lenta, né, nessa minha jornada, mas eu quero progredir um pouquinho nessa encarnação, tá? Então, eu tenho que começar olhando para dentro de mim. Próximo, por favor. Aí é também de um espírita que todos nós conhecemos, José Herculano Pires, o verdadeiro espírita e a sua transformação moral. E aí ele fala que essa transformação é um trabalho nosso, tá? E deve ser realizado por nós. Nós somos ajudados, mas nós temos que olhar para dentro de nós e nos ajudarmos, tá? E agora eu acho que é o último slide. Pode passar, por favor. Ah, não, ainda não é. É o Vitor Frank. Ele esteve no campo de concentração, né? Ele era um judeu, foi capturado, né? Foi para o campo de concentração, e lá ele ajudou muita gente. E depois ele escreveu, quando saiu, ele escreveu um livro que tem essa frase: quando a situação for boa, desfrute-a. Provavelmente ele era judeu, devia ter posses, né? Tinha uma situação boa, a situação era boa, ele desfrutou essa situação. E aí ele foi aprisionado e a situação ficou muito ruim. Aí ele pensou com os botões dele, eu vou ter que transformar, né? Transformar essa situação. E quando a situação não puder ser transformada, eu tenho que me transformar. Então, ele juntou todo esse know-how e tem vários programas espíritas que falam muito de Vitor Frank. Próximo, por favor. E aí, nós vamos terminar com a última live que nós vamos fazer, antes de fazer a revisão, que é sobre o reino de Deus. Tá? Onde está o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós não precisamos falar mais aonde que a gente tem que olhar para a gente. Se ele está dentro de nós, eu tenho que olhar para dentro de mim. Né? E aí eu tenho que buscar me amar. Porque não adianta eu saber que eu sou orgulhosa, pegar um chicote quando eu tiver uma atitude orgulhosa e bater nas minhas costas. Né? Eu não preciso fazer isso, eu não estou mais nessa fase. Eu não preciso subir a escada da Penha, da Igreja da Penha, com seus 365 degraus para me retificar, não. Eu tenho que buscar o auto-amor, que é me amar, através de me descobrir, porque o reino de Deus está dentro de mim. Tá? Mais um, que é o último agora mesmo, que a Margarete colocou isso aqui, onde ela colocou que eu estou agradecida por essa participação de vocês. O próximo encontro será dia 10/8, tá? Será sempre o mesmo link, tá? E vai ser o Paulo Lodge falando sobre ego, self, consciente e inconsciente. Muito obrigada, Margarete. Pode encerrar a apresentação. E a Helena, que está controlando o chat, ela vai poder colocar para a gente, deixa eu colocar aqui para mim, o Meet, né? Tá? Ela vai poder colocar para a gente se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Tá, Helena, você agora com a palavra. Helena Márcia, por favor. Não foi feita nenhuma pergunta. A moça levantou a mão, você pediu para ela inscrever, só que ela não... Tá. Joselita, fala para a gente, então, o que você quis colocar sobre a radiação espírita no centro daqui de Goiânia. Boa tarde, companheiros. Nada, você comentou que
as casas espíritas saíram, né, construindo escolas, hospitais e tudo mais. Aí eu apenas lembrei que a irradiação tinha, além do Emmanuel, essas outras atividades educacionais. Quais são essas outras atividades? Ela tinha uma escola, né? Ela continua tendo. Lá onde você fez o ESG, é a Escola Espírita Tenda do Caminho. Uhum. Né? Não, eu fiz o ESG dentro da federação. A Tenda do Caminho é na Ricardo Paranhos. Na Ricardo Paranhos, eu entendi que você tinha feito o ESG lá na irradiação. Entendi, desculpa. Eu comecei na irradiação e depois fui para a federação. Mas a Tenda do Caminho, existe um centro espírita na Ricardo Paranhos, na rua Avenida Ricardo Paranhos, que se chama Tenda do Caminho. Né? Eu sei, eu conheço lá também. Uhum. Que inclusive são os dissidentes da irradiação, né? Quando a irradiação deixou de trabalhar na linha de Umbanda, o pessoal que preferiu continuar foi lá para a Tenda do Caminho. Exato. Né? Tá bom? Nós temos essas histórias no Espiritismo, né, gente? Sempre histórias interessantes. Exatamente. A gente tem... A vida da gente é cheia de histórias interessantes, né? Então, gente, nós estamos, deixa eu ver com quantas pessoas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, com 17, 25 pessoas, nós temos 45 pessoas inscritas, muitas me avisaram que vão assistir o Meet depois, porque tem atividade no sábado, tem pessoas que trabalham ainda no sábado, né? E tem a família também para dar um respaldo à família no sábado. Então, nós vamos finalizar, né? Essa nossa aula. A Joselita levantou a mão de novo. Fala, Joselita. Surgiu uma dúvida, então nós podemos rever a aula de hoje? A Helena, que abriu a sala, ela gravou, foi gravada. Por enquanto, no Meet, segundo as informações, nós temos o sobrinho do Toninho, sobrinho do Toninho, que ele é o responsável pelo Meet do Ceareiros do Cristo. Tá? Ele foi da mocidade do Ceareiros, né, Toninho? E ele mora hoje em Florianópolis. E ele é quem controla o MIT que é pago pelos ceareiros, tá? Ele é que faz o pagamento, inclusive. Então, o Rogério, ele me explicou que durante uma semana nós ficamos com o MIT gravado, tá? E que depois ele vai tentar passar esse nosso estudo todo, esse nosso curso, para o YouTube, para ficar gravado no YouTube, e aí as pessoas vão acessar através do YouTube. Tá? Então, foi uma conquista muito grande. O Ceareiro já faz a sua reunião pública através de uma gravação que fica uma semana gravada. Acho que fica uma semana só. Não, fica lá. As reuniões são transmitidas ao vivo, né, no canal do YouTube do Ceareiros, e permanece lá as reuniões, né? Uhum. Quem quiser assistir reuniões da segunda-feira, é só entrar no canal do YouTube, que está lá a sequência de reuniões, todas elas. Ah, tá. Já está tudo gravado, né? Eu não entro na segunda-feira na reunião pública mais do Ceareiro, porque nós temos o estudo no PAI com o André, né? O André Soares, que a gente estuda o livro Luz Imperecível. Então, não dá tempo de juntar as coisas todas. E eu ainda tenho uma live da AME do Rio Grande, da AME Serra Gaúcha, que eu vejo no dia seguinte também, porque fica gravado no Meet, eu vejo no dia seguinte. Porque tem muita coisa boa por aí, né, gente? Tá? Então, 17h38, eu vou fazer a prece final, porque eu tenho que agradecer muito, muito, muito esse momento de estar conseguindo fazer esse estudo, tá, gente? Para mim, essa semana, esses dias foram muito difíceis, porque eu não sabia como é que eu ia receber tantas pessoas, porque eu tenho um grupo que eu abro a sala pelos Ceareiros às quartas-feiras, mas meu grupo tem 6 a 8 pessoas. Então, receber mais pessoas, permitindo uma a uma, eu não sabia como é que eu ia fazer. Mas aí eu fui orientada pela Margarete, do pai, fui orientada pelo Rogério também, que está nos dando um apoio, tá?
muito grande, ele disse que ia participar também, para dar um apoio se eu precisasse, e então eu só tenho a agradecer a Deus nosso Pai pela vida, né? E pela vida de vocês também, agradecer a Jesus nosso Mestre, agradecer a doutrina espírita, né? Pela qual nós estamos aqui reunidos, e o nosso momento dessa prece final é um momento de agradecer, de louvar a Kardec, de louvar a Jesus, né? O Cristo da Terra, a louvar o nosso Pai. Nosso Pai, nós temos que louvar sempre, né? E no santificado seja o vosso nome, é uma forma da gente louvar ao Pai, santificando o nome dele nas nossas vivências. Então, os nossos agradecimentos, o nosso louvor, e com o pedido de que todos que estão por aqui, os que também não estão, mas sejam plenamente abençoados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Tá? Então, até dia 10, tá? Eu não sei quem vai abrir a sala, se sou eu ou se será a Helena ou o Toninho. Graças a Deus. E nós abriremos a sala e o